Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a essa última Sensory Live de hoje, do ano, quer dizer, última Sensory Live de 2020, para ninguém terminar o ano com dúvidas sobre análise sensorial. Eu sou a Tati Ribeiro, eu ajudo os profissionais de P&D a aplicarem a análise sensorial e essa live é super especial. Eu coletei perguntas de todos vocês nos stories do Instagram essa semana e eu vou responder todas as dúvidas aqui ao vivo para que todos possam iniciar o ano aí aplicando uma boa análise sensorial. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu queria lembrar para vocês um ponto importante. Hoje é a última live de 2020, mas o conteúdo do Sensory Lab não para, tá? Nas próximas 2 semanas, que são as semanas de Natal e Ano Novo, vai ter conteúdo para vocês, como sempre, terça e quinta, às 20h19, sai um conteúdo fresquinho. Então podem conectar, continuar conectados que o conteúdo aqui não vai parar, tá bom? Bom, vamos ver então quais são as nossas perguntas que tem aqui para eu responder para vocês. Vamos lá. Ixi, gente, as perguntas não apareceram no Instagram, mas vamos lá. O importante é que eu anotei todas elas. Então, vou responder algumas aí, as principais que surgiram nos stories durante esses 2 dias que eu deixei aí para vocês fazerem perguntas. Primeira pergunta que surgiu. Eu nunca sei qual teste usar. Como que eu escolho? E essa pergunta, ela é a campeã, não só dos stories, mas a campeã de toda vez que eu coloco caixinha de perguntas nos stories. Que, na verdade, é uma dúvida muito comum, especialmente de quem está começando a aplicar análise sensorial, né? Mas, na verdade, você definir ali um método não é exatamente uma escolha. Cada método ele casa melhor com o objetivo que você tem, com as respostas que você pretende obter da sua pesquisa. Não é simplesmente você ir lá e escolher um método. Então, na verdade, o seu primeiro passo é definir o objetivo do seu estudo. Você tem que saber, por exemplo, o que você quer de resposta, né? Então, você quer saber o quanto que seu consumidor gosta do seu produto, o quanto que ele gosta dos produtos concorrentes, você quer saber, você quer ter uma descrição mais detalhada do seu produto, então quer saber quais atributos sensoriais tem ali, em qual intensidade eles estão e como que essas intensidades diferem de um produto para o outro. Ou então você quer saber se uma nova formulação difere do seu padrão, situação, por exemplo, de redução de custo, que tem muito, de troca de ingrediente ou de troca de fornecedor, né? E aí, esses são 3 grandes usos da análise sensorial e para cada um deles, alguma categoria de método se encaixa melhor. Então, definida a pergunta que você tem, a resposta que você quer obter, aí sim você vai para selecionar o seu método. Então, por exemplo, quando você quer saber se o consumidor gosta do seu produto, do produto do concorrente, você pode usar um método afetivo. Na verdade, você tem que usar um dos métodos afetivos. Dentro dos afetivos, o que a gente tem? Os métodos de aceitação e os métodos de preferência. A aceitação é quando eu pergunto para ele utilizando escala hedônica, uma escala que vai de desgostei muitíssimo até gostei muitíssimo, e você consegue fazer esse valor de média, comparar as médias dos produtos e aí inferir qual foi o preferido ou não. E tem também o de preferência, que aí é uma metodologia comparativa, tanto a ordenação preferência quando você tem 3 ou mais produtos, como pareado preferência quando você tem 2, você vai entregar todas as suas amostras ao mesmo tempo, e aí o consumidor vai ter que selecionar aquela que é preferida dele, no caso do pareado preferência, ou então ordenar essas amostras daquele mais gostou para aquele menos gostou, no caso do ordenação. Isso quando você quer saber de fato quantos consumidores gostam. E aí você vai usar pessoas sem formação técnica, sem contato com aquele produto tecnicamente, mas que sejam consumidores ou então potenciais consumidores dos seus produtos. O que mais que você pode ter? Então, uma outra
Um outro objetivo da sensorial pode ser saber quais atributos estão presentes no seu produto, em qual intensidade, para você comparar vários produtos que estão aí no mercado, fazer um estudo ao longo do tempo também pode ser interessante. E aqui os métodos mais interessantes de se usar são os descritivos. Entre os descritivos você pode escolher, por exemplo, aí vai depender do seu produto, vai depender de quantos avaliadores você tem, quanto tempo você tem. Perfil de sabor, perfil de textura, método Spectrum, análise descritiva quantitativa. São opções que você tem para atingir esse objetivo de obter uma descrição mais detalhada do seu produto. E aí, quando você quer saber se uma formulação difere do padrão, o que você pode usar? Você pode usar os métodos discriminativos, que é justamente esse o objetivo deles. Então, redução de custo, que é muito comum, troca de fornecedor, substituição de ingrediente. E aí, quais são, né, os discriminativos? Tem os discriminativos para 2 amostras e para 3 ou mais amostras. Para 2 amostras, você pode usar a comparação pareada, o duotrio, o triangular e o tetraédrico. Já se você tiver 3 ou mais, você pode usar o teste de diferença do controle ou de ordenação. E aí, gente, lembrando, essa é só passei rapidamente aqui nas 3 principais categorias de métodos também. Tem outros métodos depois que podem ser usados também. E tem vídeo sobre isso, tanto no IGTV como no YouTube e no Facebook. Eu fiz já há algum tempo eu fiz uma série que chamava Alinhando Métodos e Objetivos. E aí ela passa por todos esses tipos de teste que eu citei e falando em quais situações usar cada um deles. Então eu recomendo aí um Tatflix, né, como dizem, recomendo aí um Tatflix passando por essa série, que vai te dar uma visão muito legal de qual teste usar em cada ocasião, tá bom? Bom, tivemos aí nossa primeira dúvida resolvida e agora vamos para a nossa segunda dúvida que apareceu nas caixinhas. Vamos lá. Nossa segunda dúvida. Eu ainda não aplico sensorial. Eu que testo e decido, mas não acho certo. Como eu começo? Aí, essa pergunta, eu achei ela muito legal porque, na verdade, o primeiro passo já foi dado, né? A pessoa que mandou essa pergunta, ela já reconheceu que um julgamento somente dela não é a melhor forma de tomar decisão. E ela quer aplicar a análise sensorial para ajudar ela a ter uma tomada de decisão mais assertiva, uma tomada de decisão com mais segurança. Então, primeiro eu queria parabenizar quem mandou essa pergunta, porque você já deu o seu primeiro passo. Então, o que eu sugiro para você? Eu sugiro que você conte para as pessoas da importância que a análise sensorial tem e de como que ela vai poder ajudar a tomar essas decisões. Então, bate um papo com o seu gestor, bate um papo com os seus colegas, bate papo com as áreas que você tem relacionamento dentro da empresa e mostra para eles, olha, hoje as decisões são tomadas dessa forma. O meu julgamento pode não ser o mesmo julgamento de todos os consumidores, dos nossos principais consumidores que estão aí no mercado. Então, você tenta mostrar essa importância da análise sensorial, fazendo esse bate-papo e conseguindo pessoas que te apoiem. E depois que você conversar com as pessoas e mostrar para elas que a análise sensorial pode trazer muitos benefícios, você pode propor um teste. Você pode propor uma experiência para ver como que isso vai funcionar e quais os benefícios que isso vai trazer, né? E aí esse primeiro teste você faz. Pode escolher um projeto mais simples, né? Com menos amostras, que vai te dar menos trabalho para desenvolver, né? Até porque eu imagino que você deva estar tendo contato aí com a sensorial não há muito tempo, né? Talvez nunca tenha aplicado uma análise sensorial, não sei se só nesse local, nessa empresa que você está hoje, ou nunca aplicou na vida, mas você pode escolher um mais simples para começar. E aí, quando você obter esses resultados da sensorial, chama essas pessoas com quem você conversou, mostra para elas os resultados que você obteve,
Será que a decisão que você tomaria sozinho seria a mesma que foi obtida na sensorial ou não? Mostra como isso vai dar uma segurança maior para a empresa do que ela está entregando, de que ela está entregando um produto de acordo com o que os clientes e os consumidores desejam. E aí você vai começar pequenininha, mas vai ganhando aí cada vez mais importância, mostrando que a sensorial pode ajudar na tomada de decisão e pode ajudar a entregar esse produto que os consumidores e os clientes estão desejando. E tem um vídeo também sobre isso. No IGTV tem e no YouTube tem um vídeo que chama, se eu não me engano, chama Análise Sensorial, por onde começar. Pode ser uma boa também para você assistir. Aí chegou um comentário aqui, dá uma dica de estatística, pavor. Vamos falar de estatística. Aliás, tem uma pergunta que chegou de estatística, deixa eu localizar ela aqui, e aí a gente passa para ela. Chegou uma pergunta assim, para você ver como estatística é o monstro de muita gente. Olha como é que era essa pergunta. Eu preciso saber muito de análise estatística para trabalhar com análise sensorial? Será que foi alguém que gosta de estatística ou não? Bom, gente, o que eu tenho para dizer? A estatística, ela é essencial na análise sensorial. Mas, calma, você não precisa saber estatística como um estatístico, você precisa saber estatística como usuário, né? Tem que saber usar na prática, você não vai ter que saber daquelas milhares de dedução de fórmula, quem que inventou cada coisa, da onde surgiu, da onde surgiram aquelas fórmulas todas que a gente usa. A maioria das coisas softwares fazem sozinhos pela gente. É claro que a gente tem que saber, primeiro, qual análise que a gente vai usar em cada caso, né? Qual teste estatístico é o mais adequado em cada caso, e vamos ter que saber depois interpretar o resultado que sai daquilo, tá? Então, assim, precisa saber estatística, mas não precisa ter medo. A maioria dos testes que a gente usa, eles usam estatísticas muito simples, muito fáceis de aplicar, né? Então, por exemplo, os discriminativos, a maioria deles usa tabelas, onde você vai consultar o número mínimo de respostas certas necessários para que você diga que as amostras são iguais ou diferentes. Nos afetivos e nos descritivos, você vai usar basicamente a ANOVA, que a ANOVA dá para você fazer até no Excel. Eu já mostrei aqui como é que faz a ANOVA no Excel. Então, não é um bicho de 7 cabeças, não precisa se assustar com a estatística, tem só que saber qual teste é mais adequado para cada metodologia que você for aplicar e como interpretar o que sai daquele resultado depois. E tem também as letrinhas, né? Resultado de ANOVA, depois quando você faz o Tukey e o Fisher, ele tem umas letrinhas que vão indicar a diferença estatística ou não, mas não precisa se apavorar. Depois também você pega o jeito dessas letrinhas, gente, vai que vai. Basicamente, letras iguais, as amostras não diferem entre si, letras diferentes, as amostras diferem entre si. É simples assim, tá? Então não precisa ficar com medo. A estatística, ela é sim essencial, mas não é um bicho de 7 cabeças. Pode ficar super tranquila. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Eu vou tomar uma aguinha. Bom, gente, nossa próxima pergunta ela é a seguinte. Você já utilizou a análise sequencial de Valde para contribuir na decisão de aprovar ou não um avaliador? Bom, vou começar explicando o que é a análise sequencial de Valde, que eu não sei se todo mundo que está aqui assistindo sabe o que é. A análise sequencial de Valde é um teste que pode ser usado na seleção de avaliadores treinados, e ela consiste em uma série de testes discriminativos em ordem crescente de dificuldade. Eu geralmente utilizo o teste triangular, então são vários testes triangulares, um depois do outro, e conforme eu vou aumentando ali o número de testes, eu vou aumentando também a dificuldade do teste, ou seja, vou colocando nas últimas posições ali os testes, as duplas
onde eu julgo que a comparação é mais difícil. Você detectar se aquelas amostras são iguais ou diferentes fica mais difícil. Então, essa análise sequencial de Wald, ela vai aprovar ou reprovar os avaliadores de acordo com o número de acertos acumulados. Então, você não precisa ficar fazendo um monte de teste, né? São só os testes triangulares e o legal é que é com o produto que você vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar com Guaraná, você vai aplicar teste com Guaraná. Se você vai trabalhar com hidratante corporal, você vai aplicar teste com hidratante corporal. E assim vai. Qual que é a vantagem disso? Eu já apliquei sim a análise sequencial de Wald, e a principal vantagem que você encontra ao selecionar avaliadores dessa maneira é que você já vai estar testando seus avaliadores dentro daquela categoria que você vai avaliar. E aí a pessoa fica muito mais fácil depois o treinamento dessas pessoas se eu pego pessoas que já têm habilidade com aquele produto. Porque o que geralmente se faz para selecionar avaliadores? Se fazem testes de acuidade, né? Se a pessoa reconhece odores, se ela reconhece gostos básicos. Mas se você testa a pessoa também em relação à capacidade dela de discriminação daquele produto, com certeza vai ser muito mais fácil você treinar as pessoas depois, se você selecionar elas com base nisso. O seu trabalho de treinamento vai ser muito menor. Então, especialmente quando você tem aí uma limitação de tempo para treinar seu painel, pode ser interessante usar a análise sequencial de Wald nessa seleção. Beleza? Vamos para a nossa próxima perguntinha. A nossa próxima pergunta é como fazer testes durante a pandemia. Bom, gente, parece que é uma situação que não vai passar tão logo, né? Então, realmente exige que a gente se adapte de algumas maneiras. Primeiro, nada mais é do que os cuidados que a gente já tem, ou deveria estar tendo no dia a dia, né? Então, máscara, álcool gel, lavar bem as mãos e tudo mais. Isso a gente já tá cansado de saber, né? Já estamos há alguns meses aí convivendo com essa situação. Falando especificamente de análise sensorial, o que é importante, né? Se você puder, isso se você vai fazer análise sensorial no seu trabalho, em algum local específico, né, para isso, e não na casa das pessoas, falando dessa situação. Manter o ambiente sempre limpo, entre um avaliador e outro, limpar tudo com álcool, deixar o ambiente ventilar. As pessoas devem ficar de máscara durante a avaliação, elas só devem tirar a máscara nos momentos essenciais. Enquanto elas não estiverem avaliando as amostras, elas podem ficar com a máscara, e também se for alguma avaliação que não envolva nada de cheirar ou de comer, elas nem precisam tirar a máscara durante a avaliação, isso é essencial. O que é importante também, os dispositivos que elas vão usar para responder pergunta, é melhor que elas usem algum dispositivo individual. Então, se elas puderem levar para a sessão o próprio celular ou o próprio tablet para responder nele, ótimo. Se não, tomar cuidado também com essa higiene, né, de computador, de notebook, que tá ali para receber essas perguntas. Sempre higienizar, passa um filme plástico, principalmente no teclado, né, que tem aquelas ranhurinhas, tem aqueles buraquinhos que ficam acumulando sujeira, então passa um filme plástico, aí fica mais fácil de você higienizar entre um avaliador e outro. E aí, uma opção muito interessante que surgiu também, que tem sido adaptado, são os testes em casa. Testes com consumidores em casa, eles já são feitos há muito tempo, né, onde os consumidores dos produtos, eles vão levar esses produtos para casa e vão preparar conforme eles costumam preparar, utilizar conforme eles costumam utilizar no contexto real de consumo. Isso é muito comum, já era, e agora está muito mais, né? Mas surgiu também a possibilidade de fazer em casa testes que nós normalmente não faríamos. Então, os testes discriminativos e descritivos, por exemplo, em geral eles eram feitos somente em laboratório.
E hoje em dia tem muita empresa fazendo esses testes na casa das pessoas. É claro que aí a gente tem que pedir para elas que elas tenham alguns cuidados. Então, que elas procurem estar num ambiente bem iluminado, num ambiente que não tenha cheiros, num ambiente que não vá ter interrupções para ela, TV desligada, celular longe, música desligada. E aí ela consegue fazer essa avaliação dela com um certo rigor. E se é algo que... se você precisa ter mais controle do que isso sobre as pessoas, uma coisa que você pode fazer também é marcar reuniões individuais. E aí você marca via Google Meet, via Zoom, Microsoft Teams, a ferramenta que você tiver, ou mesmo WhatsApp, né? A ferramenta que você tiver aí para conversar com essa pessoa, você marca o horário da sessão com ela. E aí você vai conduzindo, olha, agora você pega tal amostra, agora você avalia essa amostra dessa maneira, agora pode responder seu questionário. Então, dessa forma você consegue também aí ter um certo controle de como fazer isso, né? De como um controle maior, né? Talvez até como se a pessoa estivesse no seu laboratório avaliando. Então, durante a pandemia tem sido essas as propostas. Tem algumas empresas que sinalizaram já que está funcionando super bem os testes em casa, inclusive compararam os resultados obtidos em casa e obtidos no laboratório e viram que funciona da mesma maneira. Então, é uma possibilidade aí super viável. Só não pode deixar de fazer sensorial, né, gente? Porque, no fim das contas, a gente tem que continuar entregando produtos que nossos consumidores vão amar. Então, só não pode deixar de fazer. Tem que adaptar para essa situação até que a gente consiga voltar para a normalidade. Bom, vamos para a nossa próxima pergunta. Nossa próxima pergunta, ela é muito interessante. Bom, vejo mais sensorial de alimentos, mas trabalho com cosméticos, onde encontro informações? Bom, primeiro, por que você encontra mais informações sobre sensorial de alimentos, de bebidas? Porque a análise sensorial ela surgiu justamente na área de alimentos e bebidas, muito impulsionada por essas inovações. Surgiu na indústria cervejeira, surgiu na indústria de destilados para garantir aí uma melhor alimentação dos soldados na Segunda Guerra Mundial, para entregar alimentos que eles gostavam de comer. Então, surgiu nessa área. Então, grande parte do desenvolvimento da análise sensorial aconteceu nessa área de alimentos. Mas, já de uns tempos para cá, isso vem mudando e outras áreas perceberam que poderiam se beneficiar muito da análise sensorial. E aqui eu não estou falando só de cosméticos, tem área de cosméticos, de higiene pessoal, de produtos de beleza, de produtos para casa. Todas essas áreas podem se beneficiar da análise sensorial. E aí a maioria dos livros e cursos acabam sendo na área de alimentos, né? Só que as bases da sensorial que você vai usar, independente do produto, elas são as mesmas. Então, as metodologias que você vai usar para alimentos são as mesmas que você vai usar para cosméticos, são as mesmas que você vai usar para produtos para casa. Se você for aplicar um teste com o consumidor, é da mesma forma que você vai fazer. O que muda? Mudam as perguntas que você vai fazer, muda a forma como você vai apresentar esse produto para o seu consumidor ou para o seu avaliador, mas as bases são as mesmas, a forma de realizar os testes, as análises que você vai aplicar sobre esses testes. Então, você pode usar esse material que você encontrar sobre alimentos como base também. Tem alguns testes específicos que aí são mais para a área de cosméticos mesmo, alguma coisa relacionada aí a testes de fragrância, testes de mau odor, testes de blooming também, que é aquela explosão de fragrância dos sabonetes durante o banho. E aí, para esses específicos, você consegue encontrar nas ISOs, em um dos livros também que eu tenho
MailGuard, o Sensor Evaluation Techniques, ele tem alguns atributos também que você pode avaliar em produtos não alimentícios, né? E também no Sensor Lab, né? No curso, eu acabei de terminar agora a primeira turma do curso de análise sensorial na prática e apresentei ali as principais categorias de testes sensoriais com exemplos tanto do mundo alimentício como do mundo de cosméticos. Então, pode ficar tranquila, pode aplicar sensorial para a sua área, que com certeza vai ser um grande diferencial e você vai ter produtos de destaque aí no mercado. E também, gente, qualquer dúvida específica, eu deixo caixinha de perguntas nos stories do Instagram todo dia, então qualquer dúvida pode me perguntar por lá, ou então mandar um direct, comentar em algum vídeo que eu respondo sempre para vocês, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa última pergunta da noite. Essa pergunta é a seguinte: as indústrias exigem pós-graduação para trabalhar com sensorial? Não, gente, não existem. Não exigem. As indústrias, elas... assim, as pessoas que eu conheço que trabalham na indústria, elas nem têm uma formação específica. Eu tenho colegas que são formados em engenharia de alimentos, grande maioria, eu acredito, né? Engenharia de alimentos, nutrição, mas tem gente de biologia, de veterinária, de agronomia. Eu mesma sou formada em biotecnologia, tem gente de farmácia, de química. Então não tem que ter uma formação para trabalhar em sensorial, basta querer. Eu, quando comecei, eu só tinha a faculdade, na verdade estava finalizando a faculdade, eu comecei no meu estágio obrigatório, então eu não tinha feito nenhum curso específico, não tinha feito nenhuma pós-graduação, eu só tinha mesmo minha graduação ali em biotecnologia que estava finalizando. E eu vejo que isso não foi uma realidade só minha, ela é uma realidade de muitas pessoas que estão na área. A maioria delas entra... às vezes sem nem sem nem se especializar em sensorial, às vezes algumas acabam até caindo na área sem querer e depois vão buscar alguma especialização, mas não precisa, tá, gente? Não precisa ter uma pós-graduação nessa área para começar, mas você precisa sim saber aplicar corretamente as metodologias, isso sim que é importante. E como que você vai aprender isso, né? Você pode recorrer a cursos, tem muita faculdade que tem um semestre de análise sensorial, mas às vezes a gente ainda não está muito preparado na faculdade para receber essas informações. Então é legal você fazer algum curso para você saber exatamente como aplicar, saber conhecer ali exemplos de quem está aplicando isso na prática, né? Minhas alunas, por exemplo, do análise sensorial na prática, que aliás é uma oportunidade, né? Se você quiser saber como aplicar uma análise sensorial corretamente, ter vários exemplos aí de várias categorias onde a análise sensorial pode ser aplicada, minhas alunas, elas não têm pós-graduação ou formação específica para análise sensorial e elas estão atuando na área. Então, o que precisa mesmo é você saber como aplicar, tá? Então, o importante ali é ter essa vivência e saber fazer. Beleza, gente? Bom, por hoje nossa live tá acabando por aqui. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por estarem com o Sensor Lab durante este ano. Não percam, terça e quinta que vem, 2019, conteúdo para vocês nas próximas 2 semanas. E na primeira semana de janeiro retornamos com as lives. Beleza? Um ótimo fim de ano para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau!